Boa noite. Sejam todos bem-vindos a este estudo de terça-feira da obra Autodescobrimento. Bem-vindos e bem-vindas, né? Que a presença feminina também aqui é imensa. Todos bem? O chat já começou hoje com tudo, hein? Quem nunca participou ao vivo, tira um dia aí, se possível, vem aqui para acompanhar, porque tem muita troca de experiência. Quando eu falo isso, não é da boca para fora, não, é porque realmente tem uma diferença muito grande. A vocês todos que estão aí acompanhando pela Rádio Amigo Espírito, meu boa noite, sejam muito bem-vindos. Obrigado por prestigiarem esse trabalho. Vocês também que acompanham pelo YouTube e pelo SoundCloud, muito obrigado, que deixam comentários aí. Nem sempre eu consigo ver, tá? Os comentários que eu consigo enxergar são os que ficam lá na minha página no Facebook. Esses eu respondo todos. E vocês que estão sempre aqui acompanhando ao vivo, Rosita de Blumenau. Hoje tem bastante gente que deixou o nome aqui, hein? A Socorro de Paulista, em Pernambuco, Luiz Rocha de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, a Luciene de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, a Tereza de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o Cássio de São Paulo, capital, o Roberto lá do Japão, a Roberta de Fortaleza, no Ceará, a Rita de Hamburgo, na Alemanha, a Lari de Araçatuba, São Paulo, a Janete de Tijucas, em Santa Catarina, o Allan Kardec, do Rio de Janeiro, o Ronildo, de Vitória da Conquista, na Bahia, a Virgínia, de Porto Alegre, a Cláudia, do Rio de Janeiro, a Deise, também do Rio de Janeiro, a Áurea, de Paraipaba, no Ceará, o Johnny, de Londres, a Carolina, de Embu das Artes, que tive o prazer de conhecer aqui em Taboão durante uma palestra, a Cristina, de São Mateus, no Espírito Santo, o Elson, de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, a Rita, de Juiz de Fora, Minas Gerais, o Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais, o Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, e duas Márcias do Rio de Janeiro, uma sem e uma com H. A com H é da Lapa. Ok, não deixei ninguém para trás. É a Marley de Curitiba. Não podia esquecer, né? Vamos lá, então? O Aelson também, de Tijucas, na Santa Catarina, pela primeira vez. Tem bastante gente pela primeira vez, tá? A Lourdes de Santos, sejam muito bem-vindos. Obrigado por prestigiarem esse trabalho também. Tá? Então vamos em frente. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. A realização é da Rede Amigo Espírita. E eu sou Vitor Antenori Rossi, psicólogo, falo aqui de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A Alina também, de Grenoble, na França, chegou agora. Bastante gente, bastante brasileiro que está ali morando na Europa. É bom, porque o Brasil é a pátria do evangelho, então é bom que os brasileiros comecem, né? Tenho contato com alguns grupos também de estudo, que são grupos pequenos ainda, mas com certeza a Europa logo também será dominada, até porque tudo nasceu aí, né? Principalmente a questão, o conhecimento trazido por Allan Kardec. E a Di de Curitiba. Seguindo, este é o encontro de número 26, estamos no capítulo 3, Consciência e Vida, e hoje terminaremos o subitem 3.1, Incursão na Consciência, tá? Para quem não se lembra, nós estamos aqui trabalhando a questão da consciência, né? O desenvolvimento da consciência, de como vamos seguindo, né? Primeira parte do inconsciente, como ele vai se formando, e depois a nossa consciência, né? Que é sempre inferior ao consciente nesse momento em que estamos aqui, né? Nessa existência aqui na Terra. Então, por isso que nós temos que ir trabalhando para compreender quais são os aspectos que regem a nossa consciência e como fazer para transformar conteúdos inconscientes em conteúdos conscientes, permitindo com isso que sejamos senhores e senhoras de nós mesmos, ok? Pediram aqui para deixar um parabéns para o Kiko, é o Kiko lá de Florianópolis, que hoje é aniversário dele, parabéns, sempre aqui também. A Amélia do Espírito Santo também chegou, tá? Todo mundo aqui hoje. Vamos lá. Então, aqui, de onde nós paramos na semana passada.
Os olhos espirituais, a mente lúcida, são a chama que desce ao abismo da individualidade para iluminar os meandros sombrios das experiências passadas, que deixaram marcas psicológicas profundas, ora ressumando de forma negativa no comportamento do ser. Tá? Então, aqui estavam falando dos olhos, dessa chama, da luz, né, que está contida em nossos olhos, e nós trabalhamos a questão das situações inacabadas, e esse aprisionamento, né, essa ligação com o passado que nos impede de seguir em frente pela retenção de energias psicológicas e energias emocionais. Tá? Então, ó, iluminar os meandros sombrios das experiências. Agora, começando pelo livro. Insatisfação, angústia, fixações perturbadoras são o saldo das vivências perniciosas, cujas ações deletérias não foram digeridas pela consciência e permanecem pesando-lhe na economia emocional. Tá? Então vamos lá. Insatisfação, angústia, fixações perturbadoras são o saldo das vivências perniciosas, cujas ações deletérias não foram digeridas pela consciência e permanecem pesando-lhe na economia emocional. Estes são os sentimentos principais das pessoas que passam por este conflito, que passam por essa situação de não ter condições de se enxergarem, né, no aqui e agora, em função desse aprisionamento nas questões do passado. Insatisfação, angústia e fixações perturbadoras. Com relação à angústia, com relação à insatisfação, são temas extremamente comuns, tá? A insatisfação ela pode vir em qualquer aspecto, se manifestar numa insatisfação sexual do indivíduo que precisa de várias ou vários parceiros, a insatisfação alimentar da pessoa que mesmo já tendo comido o suficiente precisa comer mais, a insatisfação material de quem precisa acumular, consumismo, são nessas questões, né? Então o indivíduo ele pode ser insatisfeito em vários níveis e não há como você alterar essa insatisfação se não houver uma percepção do aqui e agora existencial. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E qual é o objetivo? Porque senão eu vou sofrer, tá? Se eu sou uma pessoa pobre que consegue uma batata para fazer um almoço, eu vou sofrer porque eu não tenho duas. E se eu sou um milionário que tem 19 carros na garagem, eu vou sofrer porque eu não tenho 20. Isso não diz respeito, então, à questão da pobreza e da riqueza. Isso diz respeito a uma insatisfação do espírito, que não consegue encontrar-se no mundo. Nada parece que está bom. Ele está num emprego que todo mundo fala que é bom, mas ele não se sente satisfeito. Ele está num relacionamento que todo mundo fala que é perfeito, mas não consegue sentir satisfação. E isso naturalmente vai trazer uma angústia. Este sentimento é impossível de ser definido com clareza por quem o sente, né? Fica uma coisa no ar, assim. Eu tenho, mas eu não tenho. Os outros falam que eu deveria ser feliz. Muitas vezes o próprio indivíduo fala para si mesmo: eu tenho tudo o que eu preciso. Por que eu estou sofrendo? E ele começa a se culpar por sofrer. Eu não deveria estar sofrendo. Então não é pouca coisa isso. Ainda mais quando entra a questão dos valores morais e religiosos, o indivíduo sofre, porque ele não quer ter aquele sentimento angustiante, não quer se sentir insatisfeito, mas quando ele percebe, ele está lá ou ela está lá, comprando mais um carro, comprando mais um sapato, furtando uma batata, não interessa o nível, mas é uma questão de se avaliar, é uma questão de começar a perceber em si mesmo, em si mesma, tá? Fixações perturbadoras. Fixação, quando eu não consigo me desligar de alguma coisa, principalmente quando eu desenvolvo um sentimento de posse ou uma conexão material com aquilo. O ciúme excessivo, a inveja excessiva, eu fico observando o vizinho, eu fico observando meus colegas de trabalho, eu começo a pensar, pô, mas eles trabalham comigo e têm um carro melhor, eu acho que eles ganham mais que eu, e fica uma fixação nesse sentido, né? Ou então aquela fixação romântica de saber onde a pessoa está, com quem ela está, por que ela não quer sair com você hoje, por que o celular dela vibrou, estes aspectos todos, tá? Estas memórias, essas relevâncias, elas têm que ter acontecido no passado. Por quê? Se o indivíduo não tivesse o conhecimento do que é a traição, ele não teria ciúme. Se o indivíduo não tivesse o conhecimento do que é sentir falta, ele não buscaria o excesso.
São todos pequenos pontos que, à medida que nós aprendemos, os nossos aprendizados, que serviriam para nos dar a estrutura de fazer melhores escolhas, muitas vezes acabam nos aprisionando. Então, um indivíduo que, bom, vamos pensar numa garota que sai, se envolve com um cara, passa problemas com esse cara, ele é grosseiro com ela, é violento com ela emocionalmente, tá? Não agride ela fisicamente, mas traz, sacaneia, passa para trás, fica um monte de coisa mal explicada e ela sofre. Gerou um sofrimento. Como que ela conheceu esse cara? Ela conheceu esse cara num bar, de qualquer jeito, foi superficial, foi amor à primeira vista e sofreu. Isso deveria servir para ensiná-la que não existe essa coisa de amor à primeira vista, tá? Não existe essa coisa de alma gêmea. O que pode existir são espíritos que já têm uma conexão, mas essa conexão um dia aconteceu, então não é amor à primeira vista, tá? Seria só um reencontro de um amor que começou anteriormente. E aí ela falou, bom, então quer dizer, não é aqui que eu devo procurar a pessoa com quem eu vou estar, eu tenho que ter mais cautela, eu não posso me envolver de primeira. Mas aí ela faz isso de novo, já está no terceiro namorado que ela conheceu da mesma forma, superficialmente, apresentado por amigas e continua sofrendo. Esta é uma pessoa que não conseguiu absorver, assimilar o conteúdo do passado, então fica aprisionada nele. O próximo namorado vai sofrer com o ciúme dela, vai sofrer com um monte de restrições, ela vai ficando cada vez mais fria, e isso acontece no emprego, isso acontece com as emoções de forma geral, isso acontece com experiências positivas ou negativas de viagens. Tá? Eu fiz uma viagem ruim, o voo atrasou, aí o indivíduo fala, nunca mais eu vou. Veio visitar aqui São Paulo, foi assaltado, nunca mais vou para São Paulo. Mas tem gente que mora aqui há 30 anos e não foi assaltado. E tem gente que mora em cidade de 10 mil habitantes e já foi. Então, estes pontos são, eu tenho que tomar mais cuidado. Tá? Eu estava vendo reportagens de indivíduos que aqui no aeroporto de Congonhas tem uma gangue, né, uma quadrilha, vamos por assim dizer, que assalta relógios de luxo. Então eles ficam esperando o indivíduo descer, tem um cara que fica dentro do aeroporto, ele entende de relógios, ele identifica quem desembarca com um relógio bom, comunica quem está lá fora de moto, e esse cara de moto segue o indivíduo de táxi ou carro. Quando chega num local que não tem polícia, assalta só o relógio, não pede mais nada, celular, dinheiro, nada, só o relógio. Aí uma empresária de São José do Rio Preto foi assaltada, estava reclamando da injustiça com toda razão. Mas o que ela pode tirar disso? Porque o relógio talvez não volte mais para ela, a segurança talvez não volte mais para ela, mas ela já sabe que não pode desembarcar em São Paulo com um relógio de 150 mil reais no pulso. São os viés que nós temos que compreender. Então, eu vou aprendendo com os meus erros, e isso me torna mais cauteloso, mais prudente, mas a maioria das pessoas associa o fracasso ou a dor com o azar. Não, eu dei azar, eu vou continuar fazendo desse mesmo jeito que o resultado vai ser diferente. E não é, e aí fica aprisionado nessas questões do passado. Tá? Permanecem pesando-lhe na economia emocional. Portanto, a pessoa fica sempre em prejuízo emocional. Parece que então aí gera uma insatisfação mesmo. Eu quero ser amado, eu quero ser amado, eu quero que as pessoas me notem, eu quero receber um elogio. O marido não dá um elogio dentro de casa, começa a se vestir bem, recebe elogio na rua. Não estou falando daquela cantada grosseira, a tal cantada de pedreiro, mas recebe elogios de pessoas olhando para ela, não de um jeito vulgar, ou de uma amiga no trabalho, puxa, seu vestido é lindo. Então a pessoa começa a ter que buscar aquilo, né? Porque ninguém vive na pura opressão e na pura abstenção de se sentir amado, de se sentir desejado, observado por outras pessoas. Aqui eu coloquei uma frase de Machado de Assis, tá? No livro Obra Completa de Machado de Assis, eu fiz essa montagem aqui. Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa em que o destino, para escrever um novo caso, precisa de apagar o caso escrito. Então, deixa eu só, antes de voltar aqui, é incrível isso, né? A Márcia lá da Lapa falou o seguinte: o Rio de Janeiro é uma grande escola de desapego.
Mas fica esse ponto, né? As pessoas falam, é uma terra cheia de crime, tem bala perdida. Então por que 6 milhões de pessoas moram lá? Por que 20 milhões de pessoas moram na Grande São Paulo? Tem que haver uma questão de pensar, nem tudo é tragédia, tem coisa boa, mas essa visão traumática do passado, de pessoas que passaram por aqui, tiveram experiências ruins, acabam determinando que tudo vai ser negativo. E o contrário também acontece. Tá? O indivíduo muitas vezes vai daqui para a Europa achando que vai ser perfeito, vai daqui para o Japão achando que vai ser maravilhoso, mas lá também tem criminalidade, tem assalto, lá também tem um monte de coisa que acontece. E acaba relaxando, né? Então, um amigo meu foi para Barcelona semana retrasada e nessa confiança de amigo, acabou que roubaram o carro dele e a carteira dele. Então fica aí, né, essa questão. Quer dizer, agora ele vai falar que a Espanha só tem criminoso, né? É uma experiência negativa. O erro não está na Espanha. Ele foi assaltado, saindo alcoolizado de um bar 3 horas da manhã por turistas. Então agora ele já pode ser mais prudente e vai aprendendo com isso. Mas a maioria fala, não vou mais para Barcelona, agora eu vou para Milão. Vai sair 3 horas da manhã de Milão e vai ser assaltado lá também, porque implica absorver o conhecimento e modificar o hábito, não o local onde eu aplico o hábito. Então, voltando em Machado de Assis, esquecer é uma necessidade, a vida é uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa de apagar o caso escrito. Isso é muito claro, né? Quando nós vamos pensar que esquecer é uma necessidade, o esquecer se refere à questão de permitir que aquele conteúdo vá por inconsciente, que eu não fique num mecanismo neurótico de não conseguir me desligar dele. Mas eu fui assaltado, mas eu bati o carro, eu nunca mais vou dirigir. Você dirigiu por 10 anos sem bater o carro, você bateu o carro após 10 anos dirigindo. Por que não perceber que durante 10 anos você não bateu o carro? Por que só ficar atento no dia em que bateu? Perceba como bateu, estava imprudente, estava distraído, estava passando batom enquanto eu dirigia, ou quis fazer uma manobra mais aleatória, mas então fica nesse processo, né? Eu devo esquecer. Se o teu namorado anterior te traiu, este não pode pagar por isso. Se o teu patrão anterior furtava dos funcionários, a sua empresa atual não pode pagar por isso. E aí você vai conseguindo desenvolver uma maturidade, uma soberania perante as dores que te foram causadas, ao invés de ficar se lamentando aprisionado nelas. Então, para escrever um novo caso, precisa de apagar o caso escrito. E essa analogia da lousa fica legal, porque tem gente que é uma lousa toda rabiscada. Sabe aquele professor que apaga com a mão e não apaga direito, escreve por cima e no fim tá uma lousa horrível? Só quem assistiu a aula entende o que está escrito ali, quem chega depois olha para aquilo e não entende nada do que está acontecendo. Tem pessoas que têm a vida assim, fica tudo mal resolvido, não resolve as coisas direito e aí não tem espaço para as coisas novas. O que a Gestalt terapia, que foi apresentado no encontro passado de Fritz Perls, coloca, né, a necessidade de se abrir um vazio fértil, um local dentro do meu psicológico, um local dentro do meu campo emocional que seja vazio, mas fértil. Não é um vácuo onde não existe nada. Existe o vazio. Só que a maioria dos seres humanos não consegue lidar com o vazio. Um lugar vazio em cima da cômoda, ele precisa colocar um vaso. Um lugar vazio do lado do sofá, ele precisa chamar um amigo para assistir televisão com ele. Ele nunca consegue ficar sozinho. É diferente a solidão e o vazio fértil. O vazio fértil implica essa capacidade de deixar as coisas acontecerem um tempo. Teu namoro acabou, não deu certo, não precisa pôr outra pessoa aí só porque você está carente. Espera um pouco. Espera a pessoa certa, espera o momento certo, faça com mais sabedoria, vai mudar de emprego, vai mudar de área profissional, passou por uma situação traumática, de repente ficou numa cadeira de rodas, a primeira ideação na maioria das pessoas vem ao suicídio. Dá um tempo, espere, elabora esse conteúdo, permita esse vazio acontecer. Você vai começar a enxergar um mundo que antes você não enxergava, que pode te trazer possibilidades até melhores. Mais dificuldade? Com certeza. Mas essa pressa de preencher o vazio impede que as pessoas plantem aquilo que querem e elas ficam vítimas do acaso, como um terreno onde os pássaros vêm jogar sementes, né? Então, você não sabe se o que vai nascer aí
é uma araucária, se o que vai nascer é um pé de mamona, se o que vai nascer é erva daninha, porque fica pagando para ver, né? Agora vai dar certo, agora vai dar certo. E acaba não dando em razão da impulsividade. A Cláudia coloca aqui, ó. Eu estou no vazio fértil e estou me sentindo muito bem. E deve se sentir mesmo, porque não se trata de egoísmo, se trata de dar aquela parada, né? Não precisa ser um ano sabático, mas dá uma parada às vezes na vida, calcula os teus próximos passos, não fica nessa impulsividade, porque você tem mais chance de sucesso do que ficar repetindo. Tá? Então, para que outras coisas comecem a acontecer na sua vida, primeiro você vai ter que apagar o anterior. E onde eu vejo isso trazer muito sofrimento, pessoas que estão insatisfeitas com o casamento associam que o problema é o marido ou a esposa. E aí já começam a procurar amantes. Quando termina o casamento, já está em outro e nem percebeu. Dá um tempo, se o casamento não está ruim, termine esse casamento, fica na tua solteirice, estrutura. O que era importante para mim? O que me irritava era ele não fechar a pasta de dente. A próxima pessoa que você se envolver já chega e faz essa pergunta: você fecha a pasta de dente? Se ela falar que não, vai embora, porque você vai sofrer. Né? No momento da paixão, você vai acabar deixando isso para lá, sentindo que tudo bem, mas lá na frente, quando a rotina chegar, você vai se ver na mesma situação que estava com o marido anterior, agora com um novo marido e uma pressão muito maior de sair. Porque se a sociedade já pesa você ser divorciado, divorciada, imagina ter 2 divórcios. E aí começa a pesar até no teu campo moral. Será que eu não sirvo para isso? E aí você encontra dores que não precisaria ter se tivesse planejado com mais calma seus novos passos. Voltando a Joana. Manifestam-se como irritabilidade, mal-estar para consigo mesmo, desinteresse pela vida, ideias autodestrutivas em mecanismos de doentia expressão, formando quadros psicossomáticos degenerativos. Manifestam-se, tá? Então, como isso se manifesta? Na prática, aquela angústia, aquela insatisfação, irritabilidade. Volta ao indivíduo que chuta o cachorro, volta ao indivíduo que dá soco nas coisas, que quebra copo, que range os próprios dentes, né? Que se agride assim, ó, e aqui na cabeça parece que vai explodir. Tem que ficar atento com essas questões, né? Se você está muito irritado, a irritação implica que o meio está te provocando alguma alergia emocional. Como seria isso na prática? Quando você está com a pele irritada, se alguém rela nela, é incômodo e ela fica o tempo todo coçando. Você não consegue se desligar daquela parte, porque ela coça, ela fica irritada. O teu emocional, quando entra num campo aversivo, psicologicamente você vai somatizar. E a somatização emocional, que pode aparecer como feridas na pele, ela refere a um emocional que não aguenta mais que toquem nele. Qualquer coisinha te irrita. O barulho da pessoa batendo na panela te irrita. O jeito que a pessoa arrasta o chinelo te irrita. No seu trabalho, na sua vida, e consigo mesmo, consigo mesma. Então, aí a pessoa briga com o cachorro porque ele late, mas o cachorro late. Né? Você sabe que um cachorro late quando você adota um. O cachorro late, vai latir. E quanto mais a noite estiver, mais ele vai latir, porque é a hora que os cachorros conversam entre si. Então fica este conceito. Por que o indivíduo adota um cachorro e depois reclama que o cachorro late? É nessas incoerências da vida. Então adota um gato, o gato não vai latir. Mas também não espera que ele chegue abanando o rabo quando você estiver em casa. Aí a pessoa vai abraçar o gato porque quer que ele ame ela, o gato arranha. Mas esse gato é agressivo. Então, essa falta de leitura muitas vezes traz o sofrimento por não pensarmos no todo, né? Ficarmos apenas com aquilo que queremos. Uma linguagem antiga de quem ainda comprava CD nos anos 90 é aquela coisa de comprar um CD inteiro por uma única música. Desinteresse pela vida, mal-estar consigo mesmo, de culpa, de se sentir inútil, de achar que o que você faz não tá bom, que você poderia ser melhor, esse massacre da procrastinação, eu tenho que fazer, mas eu não consigo, e fica fazendo isso. Então, é muito esse processo assim de se massacrar, de se incomodar, né, com os próprios conceitos, ideias autodestrutivas
Ideia autodestrutiva não é só o suicídio, não. Encher a cara todo dia, excesso de maconha, excesso de tabaco, excesso de violência, dirigir a 200 por hora na rodovia de carro ou moto, isso é ideia autodestrutiva. Procurar briga para bater no outro, tem chance de apanhar também. Mas fica nesses conceitos, assim, né? A pessoa se colocando sempre para se destruir. Vai dormir totalmente chapada de remédio, de droga, acorda no outro dia um lixo, não consegue fazer as coisas direito, aí se culpa por não ter feito direito, aí para lidar com a culpa toma mais remédio ou mais droga, e aí fica nessa bola de neve que só leva ao suicídio mesmo, ou essa sensação simbólica. Eu queria largar tudo, pôr uma mochila nas costas e ir embora. Então eu queria dormir umas 4 semanas e acordar daqui 1 mês. Esses são sintomas de autodestruição. Estes são os pré-sintomas da ideação suicida. Deixa eu voltar aqui. A Lourdes coloca o seguinte: devemos entender que o problema jamais é externo, e sim interno. O externo pode estimular as coisas que estão dentro de mim, mas é isso mesmo, Lourdes, é aqui dentro, né? Eu é que projeto e acabo enxergando fora, mas na prática está tudo aqui dentro, tanto a doença quanto a cura. Formando quadros psicossomáticos degenerativos. Só voltando aqui, para quem tem interesse na psicossomática, dá uma olhada, tá? Que nem eu falei, eu sempre cito ali no Facebook, tem uma página de psicossomática aqui da Bárbara. A Bárbara está aqui nos acompanhantes do estudo, de como as influências emocionais atacam o corpo. Ali na página tem vários textos do ombro, de rinite, de sinusite, tem um catálogo lá, tá? É só digitar psicossomática, quando a boca cala, o corpo fala, no Facebook, que vocês vão ter acesso. E dali vocês vão começando a ter autonomia para pesquisar por vocês mesmos. Voltando ao texto. Quaisquer terapias para fazê-lo cessar terão que alcançar-lhe as raízes, a fim de extirpá-las, liberando os núcleos lesados do psiquismo e restaurando-lhes a harmonia vibratória ora afetada. Aqui, voltando um pouco. Sebastião. Não estar em paz consigo mesmo é altamente destrutivo, porque onde não há paz é guerra. Se eu não estou em paz, automaticamente eu estou em guerra. Não existe, né? Não pode amar a dois deuses. Se eu não estou em paz, eu estou em guerra. E onde há guerra, há destruição, né? Para ambos os lados. Aquele lado que sai vencedor às custas de várias perdas, né? Então acontece também com o psicológico. Não adianta vencer a sua esposa na discussão e depois dormir no sofá. Você sai com a vitória e com a derrota ao mesmo tempo. Não adianta impor a sua vontade ao seu filho, calando a vontade dele, porque você ganha e perde. Seu filho sai traumatizado, seu filho fica inseguro e você fica no silêncio. Não adianta prender o teu cachorro para que ele não venha a latir. Isso deixa ele mais estressado e vai fazê-lo latir mais. É pensar com inteligência, é raciocinar sobre os eventos. Quaisquer terapias para fazê-lo cessar, ou seja, esses desconfortos desse aprisionamento ao passado, terão que alcançar-lhe as raízes, a fim de extirpá-las, liberando os núcleos lesados do psiquismo e restaurando-lhes a harmonia vibratória ora afetada. Terão que alcançar-lhes raízes. Esse é o processo que muitas pessoas fogem à terapia ou se iludem. Eu vou fazer uma consulta com um psicólogo e meu problema vai se resolver. Não vai. Tá? O teu problema vai se resolver quando você estiver pronta para isso. E isso demora. Porque quanto maior for o seu problema, então visualize ele como uma árvore. Quanto maior for o seu problema, mais difícil é chegar na raiz. Aí, quando você chega na raiz, é que você vai identificando. Então, qual é o motivo que me leva a sair com várias pessoas sem pensar com clareza? Carência. Qual é a raiz dessa carência? Eu sinto que minha mãe amava mais o meu irmão do que a mim. Por que a minha mãe... E aí você vai fazendo essa redução fenomenológica, pegando o fenômeno e reduzindo ele, até chegar em uma causa. Aí você tem condições de ressignificar esse momento e como aquela lei do caos, né, a teoria do caos, o bater de asas de uma borboleta causa um tufão do outro lado do mundo. Quando você altera a essência do seu problema, automaticamente todo o resto vai ser alterado.
positivamente, ou negativamente também, se você alterá-lo para pior. Terão que alcançar-lhes as raízes a fim de extirpá-las. E aqui também entra um outro ponto. Tem gente que chega até as raízes, mas aí não quer arrancar. Quer dizer, para arrancar essa raiz, eu vou ter que conversar com a minha mãe? Eu vou ter que aceitar que minha mãe estava errada? Eu vou ter que aceitar que meus pais eram perversos? Vai. E isso é difícil, porque gera uma nova dor. Né? Eu vou ter que aceitar, então, que o meu casamento não deu certo por minha culpa? Também. Talvez não culpa, mas responsabilidade. E aí é onde a pessoa aborta o tratamento, né? Ela não chega e fala, eu não dou conta de ir, mas eu tô com um problema financeiro, ou então meus horários mudaram e agora eu não posso ir mais, tá difícil aqui para mim, eu tô sem internet, ou eu não tenho carro para ir, e aí ela automaticamente vai abortando o tratamento, porque não quer tirar essas raízes, tem medo desse vazio fértil, porque o confunde com solidão, porque o confunde com angústia. Restaurando-lhe a harmonia vibratória a hora afetada. Por que a hora afetada? Porque a nossa harmonia vibratória ela começa quando somos criados. Ela vai se tornando disfuncional à medida que vamos entrando em contato com as questões, principalmente sociais e emocionais, e aí o nosso ego vai falando negativamente pela vaidade, pela arrogância, pelo orgulho, e aí a nossa energia começa a desarmonizar. Mas a tendência é que ela se harmonize se nós voltarmos onde a desarmonia começou. Então aqui eu trouxe uma imagem, nota do expositor, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Falsos Cristos e Falsos Profetas, tem essa passagem no início do Evangelho de Lucas. Porque não é boa árvore que não dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figo dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Essa imagem aqui, para quem está acompanhando só o áudio, tem uma imagem de uma árvore, tá? Que dá para ver as raízes bem lá no fundo. Então, o que é importante ter aqui, ó? As raízes são muito maiores do que a copa. Tá? O passado, as raízes aqui representam o inconsciente, tá? Onde os nossos comportamentos atuais, que são os frutos, quer dizer, o fruto, deixa eu deixar isso bem claro aqui para nós entendermos essa analogia. Conhece-se uma árvore pelo fruto. Tá? O fruto do ser humano é o comportamento dele. Não adianta você me falar que é bonzinho se você é agressivo quando a coisa aperta. Não adianta você me falar que você o cara falar que é o marido mais fiel do mundo se ele vive em sites de pornografia com pensamentos desse tipo. Então, é muito pesada essa questão. O fruto é o comportamento. Como o indivíduo se comporta é que vai o fruto. Essa é a função do terapeuta. Você vai para a terapia, leva o fruto para ele. Ó, eu tô com vontade de me matar, ou então eu tô batendo muito nos meus filhos, eu tô fumando muita maconha, ou então eu tô tomando muita cerveja. Este é o seu comportamento. Pelo fruto, reconhece-se a árvore. Se você está tomando muita cerveja, a cerveja é um ansiolítico, eu reconheço que existe uma ansiedade. Se a árvore por si só, ela é um ser vivo que absorve os nutrientes, portanto ela não produz os nutrientes. Se a sua árvore, que é você, que é o teu psicológico, está absorvendo a ansiedade do meio, então as tuas raízes estão fincadas em um meio ansioso. Aí o terapeuta consegue te ajudar a ressignificar isso. Onde está essa ansiedade? É no teu lar? É na tua história? Foi porque os seus pais te bateram? Foi porque você não teve paz? Foi porque abusaram de você quando você era pequeno, pequena? E aí o indivíduo vai começando a construir. Então agora, voltando à imagem. Só que essa parte aqui de baixo, que representa onde as raízes estão enfincadas, é o inconsciente. E o inconsciente ele é muito maior que o consciente, vejam bem. Tá? Nós sabemos muito menos do que sabemos a nosso respeito. Quando nós vamos aqui alterar essas raízes, essa é a dor. Porque o indivíduo, ele se vê, essa é a questão da vaidade. Bom, eu me vejo como se eu fosse umas 7 copas. Eu sou gigantesco. Aí eu imagino que eu vou ter uma raiz desse tamanho.
Não, meu problema vai ser fácil de resolver. Não vai, porque quanto maior você se projeta naquela situação, quanto maior você se vê naquele problema, maior vai ser a raiz por baixo dele. Nunca vai ser menor. Não existe uma possibilidade do inconsciente ser menor do que o consciente, não nessa terra que nós estamos. Isso é coisa para espíritos superiores. Mas no momento em que nos encontramos, nós temos pouquíssimo conhecimento daquilo que está oculto. Quando o indivíduo olha o que ele vai ter que fazer para mexer naquilo tudo, ele fala, deixa para lá. E não produz frutos diferentes. Tá? Não tem como. Só que naturalmente vai havendo um adoecimento e os frutos começam a ficar podres. Tá? É o indivíduo que fala muito palavrão, que agride muito, que coloca as coisas em baixo nível, que tudo que ele fala é para falar mal dos outros, fofoca demais. Esse é o fruto podre. É o que a pessoa está produzindo. O pessimista, o solo já está infértil, o solo já está produzindo pouco e a árvore está adoecida, então o fruto também será. Tá? Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Palavra de Jesus em Lucas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal. Ponto final. Se o que você está passando na sua vida é maldade, é ruim, é péssimo, isso é o que você está tirando do seu coração. Não é do que você pensa de você, porque isso é consciente, é do seu coração, lá no inconsciente, o que você é de verdade, o que você faria se não houvessem leis, se ninguém fosse te julgar, se você fosse invisível. Aí o indivíduo vai descobrindo quem ele é de verdade. Quando ele vai ficando, quanto mais imunidade o indivíduo tem, mais ele se conhece. Continuando em Joana, trata-se de uma experiência urgente, quão desagradável nas primeiras etapas, porquanto, a exemplo de outros exercícios físicos, causam cansaço e desânimo, resultantes da falta desse hábito salutar, até que, vencida essa primeira fase, comecem a produzir leveza e rapidez de raciocínio, lucidez espiritual e inefável bem-estar. Pronto, aqui estão confirmando, ó. Trata-se de uma experiência urgente, quão desagradável nas primeiras etapas. Esta mudança é urgente. E da mesma forma que ela é urgente, da mesma potência que ela é urgente de ser feita, essa mudança em nós mesmos, ela é desagradável. Não vai agradar. A mudança não agrada. Mas só que é aquela questão da raiz, né? Quanto mais tempo eu ficar nessa situação, mais minhas raízes vão crescer lá para dentro e vai ficando cada vez mais difícil sair. Tá? Então, não fica neste conceito de vai melhorar. Se você está se relacionando com uma pessoa que te deu uma surra, que te deu um tapa na cara, que te humilhou, sai. Tá? Não fica nesse processo de achar que isso vai acabar, porque quando você perceber, você está aí apanhando há 5, 10 anos. Você está no emprego que o teu patrão te obriga a ficar em hora extra, mas nunca te paga, fica te enrolando, e isso te gera estresse, começa a buscar formas de sair, porque isso não vai mudar, é uma ilusão. E quando você perceber, mas se eu sair agora eu perco um monte de FGTS, eu perco um monte de direito, vai ficando e se aposenta numa tristeza calamitosa. E vai fazendo isso com tudo na vida, por medo de sair enquanto é tempo, nesse sentimento de que vai ficar melhor com o futuro. Tá? O solo dificilmente muda, as nossas raízes é que vão ficando mais fortes e naturalmente com o tempo vai ficando mais difícil sair. Tá? Ficar também sem raiz em local nenhum é negativo, porque qualquer vento te leva para longe. O ideal é estudar com clareza onde você vai ficar as suas raízes por um tempo e não ter pressa de sair dali, mas procura um solo fértil, procura um solo iluminado, procura um solo que vai mais te nutrir do que te parasitar. Parasitas existirão mesmo, não tem como fugir disso, mas é importante que você se encontre em relações. Tá? Se você se envolve com pessoas que só pedem de você e nunca te dão, dá uma freada nisso, porque uma hora, quando a coisa apertar para você, você não vai ter de onde tirar energia. Tá? Se alguém da sua família desenvolver uma doença, sofrer um acidente, ou se você bater o carro e precisar tirar uma grana dali e não tiver, você vai entrar em calamitoso conflito. Porque foi pagando as coisas para os outros, porque foi fazendo favores para os outros, e agora que precisa daquela energia, não a tem. Tá? É parcimônia, sabedoria e inteligência para se viver. Ela é desagradável nas primeiras etapas, porquanto, a exemplo de outros exercícios físicos, causam cansaço e desânimo, resultantes da falta desse hábito salutar.
até que, vencida essa primeira fase, comecem a produzir leveza e rapidez de raciocínio, lucidez espiritual e inefável bem-estar. Depois que passar essa fase difícil, que é sair de um atoleiro, né? Imagine você ali tomando um banho de lama até o pescoço. Ficar dentro da lama é uma delícia depois que você está lá dentro. Quando você tenta sair, ela vai te puxando de volta. E você fala, esquece, eu não vou nem tentar. Este é o complexo. O complexo começa a te puxar como se fosse um elástico. Quanto mais longe você vai contrário a ele, mais ele vai te puxar para fora. Só que quando você pisar em solo fértil, né, em solo fixo, aí você vai entender o que isso está sendo falado aqui, a importância desse processo de autodescobrimento e de individuação. Até essa leitura, né, ler coisas mais difíceis, parece que no começo o cérebro pifa, né, algumas pessoas no começo do estudo, eu não vou dar conta, Joana de Ângeles é muito difícil, e agora terça-feira, 6 da tarde, já estão ali com a pipoca, com o livrinho, com o refrigerante do lado do computador, querendo fazer e não faltam. Vejam bem, olha aí, vocês já estão no 26º estudo de autodescobrimento. Tem gente que ainda faz esse o triunfo pessoal. Cadê aquele bicho-papão de que Joana de Ângeles era difícil de estudar? Nós estamos dando conta. Basta sentar, fazer isso com calma e com inteligência, sem pressa. E já passamos do capítulo 3, de algo que parecia impossível. Certo? Aqui eu trouxe uma nota do expositor, essa associação que eles colocaram com a parte física, tá? O tecido muscular estriado esquelético apresenta uma alta suscetibilidade a lesões, tendo em vista sua intensa solicitação durante o cotidiano dos indivíduos. O potencial regenerativo desse tecido, documentado desde a segunda metade do século XVIII, ainda tem sido objeto de pesquisa por Carlson e Faulkner. Apresentam 3 fases identificadas no processo de regeneração muscular. Então, o que isso aqui está nos trazendo? Que quando nós vamos, eu já coloquei esse conceito, mas agora eu trouxe essas fases para isso ficar mais claro ainda. A Cláudia falou que a pipoquinha e o livrinho foi ótimo, e que teve gente aqui que falou também que eu adivinhei, olha lá, E tem gente, a Cristina coloca sobremesa ainda, estamos junto. O que é essa questão? Quando o indivíduo vai para a academia, e puxa aquele peso maior do que ele está acostumado, o teu braço está acostumado a carregar um copo de água, às vezes um saco de arroz de 5 quilos e tal. Mas quando ele vai puxar 10, 15, ele gera uma microlesão nesse músculo, tá? Essa microlesão é uma microlesão mesmo, uma ferida neste músculo. Então esse músculo dá uma pequena rompida. E esta rompida, então, é o que vai entrar aqui a explicação. Ó. A Maria fica com o café. Fase da destruição, que é a primeira fase, caracterizada pela ruptura e necrose de miofibras, formação de hematoma entre miofibras rompidas e reação inflamatória. Aplica isso, então, para o campo emocional. Quando o indivíduo puxa, tem uma destruição daquelas microfibras. Então, quando você puxa no teu complexo psicológico, também tem uma destruição do teu emocional. Isso gera dor. Este momento, naturalmente, gera dor. Porque nós temos aqui uma ruptura e necrose, quer dizer, uma morte dessas miofibras. Formação de hematomas entre miofibras rompidas e reação inflamatória. Essa reação inflamatória que vem naquele desconforto de dor é o indivíduo no emocional também. Puxa, fui mexer no meu casamento, agora eu não consigo nem que minha esposa rele em mim. Fui mexer na forma como eu estava criando meus filhos, agora eu tenho até vergonha de chegar perto deles. Não tenho nem vontade de almoçar na casa do meu pai. Isso é natural, porque está acontecendo uma dor. A segunda fase é a fase de reparo, constituída de fagocitose do tecido necrosado, regeneração de miofibras, produção de tecido conjuntivo cicatricial e neovascularização dentro da área lesada. Quer dizer, aquilo que nós já vimos também da fagocitose, o tecido necrosado ele é digerido, então ele se regenera. É a regeneração das miofibras. E essa produção de tecido conjuntivo cicatricial e neovascularização dentro da área lesada. Quer dizer, uma nova vascularização, uma vascularização que antes não tinha. E essa vascularização é a permissão da entrada de oxigênio através do sangue neste músculo. Acontece o mesmo com a parte emocional.
Aspectos que até então você não tinha conhecimento começam a vascularizar o teu consciente. E aí você vai lembrando de coisas, fazendo associação, ressignificando traumas, e os conceitos anteriores, aqueles envelhecidos, adoecidos, são digeridos e vão para o inconsciente, não ficam mais te incomodando de forma neurótica, pela insônia, por aquele pensamento que não se desliga. E a terceira fase, que é a remodelação. Período no qual ocorre maturação de miofibras regeneradas, contração e reorganização do tecido cicatrial e recuperação da capacidade funcional do músculo. Pronto, agora o músculo aguenta de novo. Então, o que esse músculo estava passando? Ele passa por uma lesão, essa lesão dá uma nova vascularização, então aumenta um pouquinho a área que ele ocupa e aí ele passa a ser funcional. Aquele músculo que levantava 5 quilos com algum esforço, agora vai levantar 5 quilos tranquilamente e vai encontrar algum esforço para levantar 10. Por isso que não pode 2 dias seguidos treinar o mesmo músculo na academia, porque não adianta, ele causa uma lesão, não dá para aumentar essa lesão, você vai distender. E da mesma forma não adianta você ir todos os dias na terapia falar do mesmo problema, por isso a terapia tem esse espaço. Muitas pessoas acreditam que o terapeuta está sendo negligente, vai para uma sessão de terapia e à tarde liga para ele ou manda um e-mail contando as elaborações que teve. Não adianta, é justamente esse tempo que vai permitir que a elaboração aconteça, né? Em casos de ansiedade mais grave, 2, 3 sessões por semana pode acontecer. Um luto, uma morte, um trauma, um impacto. Mas quando se trata dessa questão do autoconhecimento, não adianta ficar pressionando isso. Imaginem se esse estudo fosse diário. Todo dia eu viesse aqui fazer 1 hora desse estudo. Nós não absorveríamos nada, tá? Perderíamos muito mais do que ganharíamos. Então, fica aqui essa associação, tá? Fase de destruição, fase de reparo e fase de remodelação. Esse também funciona para o aspecto psicológico, por isso que Joana colocou aqui, ó. Porquanto, a exemplo de outros exercícios físicos, causam cansaço e desânimo, resultantes da falta desse hábito salutar. Pronto. Aí dá desânimo, não, eu tô indo na terapia, não está tendo mudança, ou então eu achei que fosse ser mais rápido. Não se deixe vencer por isso, porque é o mesmo movimento que te impede de ir para a academia, é o mesmo movimento que te impede de fazer o teu curso de outro idioma, de procurar emprego, de fazer qualquer coisa. De levar o seu filho para brincar no parque, são esses os movimentos. Eu vou só confirmar aqui que a Eliane Cruz colocou o seguinte: a dor emocional talvez seja pior, pois muitas vezes não temos certeza do remédio correto. Exatamente. Então o indivíduo ele às vezes toma um remédio para dor, um analgésico, para o músculo. Só que os indivíduos para o emocional não sabem com clareza o que tomar. Aí se entopem de antidepressivo, ansiolítico, cerveja, maconha, cocaína, drogas, cafeína, açúcar, adrenalina, porque estão, na verdade, tentando se medicar de uma dor natural causada pelo crescimento. E aí, como eles anestesiam isso, não há o crescimento e eles ficam só repetindo aquela dor pelo medo de enfrentá-la de uma vez por todas e acabar com aquilo. Legal aqui. A Áurea faz terapia que eu sei, hein? Porque só quem faz terapia faria uma pergunta dessa. Por que nesses processos a gente começa tanto a sonhar? Quando nós buscamos o inconsciente vem até nós, né? E ele vem através de sonho. Isso é trazido pela psicanálise e pela psicologia junguiana, através de sonhos e atos falhos, tá? Ato falho é aquela coisa que você fala sem ter que... eu não queria ter falado isso, mas falei. E o sonho é a forma que o inconsciente tem de se comunicar com você. Quando você tem um problema muito grande, pede uma resposta, está pronta para essa resposta, aí o teu inconsciente libera essas informações. Esta seria a neovascularização. Uma informação que você não tinha, agora você tem e te ajuda no processo. E aí, se você leva isso para a terapia, o terapeuta te ajuda a enxergar com mais clareza o que o seu inconsciente está querendo falar com você. Quando essa informação fica assimilada, consciente, ela passa a fazer parte de você, aí ele começa a mandar outra. E é assim que o teu inconsciente vai se tornando consciente, à medida que você busca. Se vier tudo de uma vez,
você fica esquizofrênico, você fica louco, você perde o contato com a realidade e entra em uma psicose. Tem que ser aos poucos, tá? Da mesma forma que o sonho vem totalmente corrompido, imagens distorcidas, o esquizofrênico vive o mundo desse jeito. Então, por isso que o inconsciente não pode nos inundar de uma vez. Tem que ser aos poucos, à medida que estamos prontos. Se não estamos prontos, ele não manda nada. Se estamos prontos, ele começa a mandar em sonhos até que outras coisas possam chegar. Continuando. Cada vez que é vencido um patamar e superados os impedimentos castradores e de culpa, mais amplas possibilidades se apresentam, liberando o indivíduo dos conflitos habituais e equipando-o de legítimas alegrias. Vejam que não é felicidade, são legítimas alegrias. Por quê? Porque quando nós vencemos um desses patamares, superando os impedimentos castradores e culpa, impedimento castrador, eu não posso fazer isso porque eu sou mulher. Eu não posso fazer isso porque a sociedade não vai deixar. Eu não posso fazer isso porque minha mãe. Eu não posso fazer isso porque minha esposa. E aí o indivíduo libera dessas questões e da culpa que ele tem, eu tenho que ficar porque eu sou responsável pelos outros, e ele vai começando a ter alegrias legítimas. Alegria porque ele conseguiu vencer isso tudo, ele está fazendo curso de idioma e agora ele está falando a primeira frase em inglês completa ou em alemão, porque ele pela primeira vez está usando um número menor de roupa, porque ele conseguiu se manter na academia, porque ele está conseguindo dormir melhor, porque ele fez a terapia e agora a insônia está incomodando menos. Nesses processos, então, não é uma felicidade plena, não é um indivíduo que agora é feliz para sempre, mas ele passa a ter alegrias legítimas, que foram construídas por ele, não foram furtadas do outro e não são ilusórias oriundas de drogas ou de comportamentos ilícitos, mas construídas por ele. E aí ele começa a experimentar isso aos poucos. E aí gera uma espécie de vício positivo, né? Quando ele descobre o prazer de estar vivo, o prazer existencial, aí ele quer existir com muito mais propriedade e começa a ampliar isso para outras áreas da vida dele. Cláudia, não necessariamente, né? A Cláudia perguntou o seguinte: significa que quem não lembra dos sonhos é porque não está preparado? Não lembrar dos sonhos não implica não ter sonhado, tá? O sonho que nós lembramos, a neurociência nos diz o seguinte: quando alguém interrompe o teu sono é que você se lembra de um sonho. Por isso, sempre o sonho que nós lembramos é aquele que o despertador nos acordou, que a luz do sol entrou pela janela. Mas durante a noite toda você sonha. Mas este sonho que aparece, ou um pesadelo, ou uma coisa que fica se repetindo, este sim é uma comunicação clara do teu inconsciente para o teu consciente. O resto são elaborações que o inconsciente faz passivamente, sem que você precise atuar. Você passa um dia inteiro observando coisas, assiste esse estudo, conversa com as pessoas, isso vai gerar uma elaboração. Essa elaboração leva tempo, mas você não precisa estar consciente dela. O teu inconsciente reorganiza naturalmente. Quando ele quer se comunicar com você, aí ele começa a trazer esses momentos em insights, em sonhos, em atos falhos e tudo mais. Aqui eu trouxe mais uma nota do expositor, mas é um texto que eu escrevi e deixei na Rede Amigo Espírita. Quem me acompanha na minha página já viu esse texto, mas quem não acompanha está aqui. Tá? Para quem está vendo está ouvindo só o áudio, tem uma imagem que deve ser vista no YouTube para ajudar na compreensão. Quando estudamos acerca de nós mesmos pelo autoconhecimento, identificamos problemas e distonias que sequer pensávamos existir. O que traz a ilusão de que o melhor é deixar as coisas como estão. A cada passo em direção a uma trilha desconhecida, novas interseções surgirão e, em um dado momento, nos sentiremos perdidos, loucos, mas não devemos nos preocupar, pois essas são as consequências para aqueles que não se acomodam a uma zona de conforto. Então, aqui nessa imagem tem um indivíduo que tinha uma dúvida, uma porta para abrir, curioso sobre o que tinha lá dentro. Com a própria dúvida, com os recursos oriundos da dúvida dele, ele construiu uma chave e conseguiu abrir essa porta. E ao abrir essa porta, neste momento em que ele abre a porta, ele sente alegria legítima, porque ele conseguiu vencer um obstáculo. E quando ele abre a porta, ele se depara com infinitas novas portas. E este é o crescimento, tá? Não tem fim,
nós vamos seguindo em frente e à medida que nós abrimos uma porta, nos tornamos conscientes de algo a nosso respeito, outras coisas começarão a surgir. Quando eu descubro que eu também sou codependente, eu descubro que eu sou responsável, aí eu começo a perceber outras áreas onde eu falhei, onde eu podia ter melhorado, onde eu machuquei pessoas e não percebi, e isso é que vai me tornando consciente de mim mesmo. Quando a minha sombra é integrada, aceita, e eu não fico ocultando, dizendo que os outros é que me fizeram sofrer, ou que eu tive azar, ou isso ou aquilo. Eu aceito e eu percebo onde é que eu errei, eu sou consciente disso. Continuando. Eu acredito que isso respondeu a Eliane também. Eu vou só abrir aqui. A Mariellen Letícia. Então, quando usamos outras coisas para aliviar uma certa dor, não ajuda? Ajuda a doer mais, tá? Porque eu sempre coloco esse exemplo, Maria Ellen. Se você fratura um braço e não ingessa esse braço, mas toma morfina, você não sente dor, mas o osso continua quebrado. Como você não sente dor, você vai continuar forçando esse braço e vai aumentar a fratura e pode chegar uma hora que precisa até de uma amputação. No emocional é a mesma coisa. Se você não escuta o teu emocional, e anestesia ele com drogas, com remédios ou com coisas desse tipo, e mantém essa anestesia por muito tempo, não significa que ele se curou. E aí você continua forçando ele, achando que está tudo bem, e aí vai chegar uma hora que ele entra em caos, tá? Estes remédios têm a função de nos segurar um pouquinho até que encontremos a causa. Eles não são a cura, né? A cura está dentro de nós, na ressignificação da causa. O remédio só nos ajuda a ir até lá com menos dor, mas algumas pessoas acabam confundindo a muleta com uma solução do problema, e não como uma ferramenta no auxílio. Voltando ao texto. A vida se lhe torna ideal, e a morte não se afigura desagradável, por vivenciá-la nos estados de meditação, sentindo-se o mesmo no corpo ou fora dele. Para esse indivíduo que alcança esse conhecimento, que se torna consciente, né? Fez essa incursão na consciência, como diz o nome do capítulo, e agora é consciente dos seus aspectos. A vida se lhe torna ideal, porque ele percebe que ele não vai chegar em lugar nenhum onde isso vai ser melhor. Ele já está no melhor lugar possível. Ele já sabe que ele nunca foi melhor do que ele é hoje, porque o espírito não regride. Então, este é o melhor momento que ele já teve. E aí ele percebe que o ideal é isso. Esse filho, essa esposa, esse carro, essa casa, esse dinheiro, essa aparência, esse é o melhor que ele precisa. Esse é o ideal para ele crescer agora. E a morte não se afigura desagradável por vivenciá-la nos estados de meditação, sentindo-se o mesmo no corpo ou fora dele, porque ele também desenvolveu essas mortes simbólicas do desapego. Deixa aí, eu não preciso ser o dono da razão. A forma como eu criava meu filho estava errada, vou tentar outra. Deixa aí, não preciso ser orgulhoso de querer ser machão e bonzão até o fim. Aí o indivíduo vai entendendo que a morte é só um processo de deixar algo que não é mais útil para buscar algo que agora está fazendo falta. Interiorizar-se cada vez mais, sem perder o contato com o mundo físico e social, deve ser a proposta equilibrada de quem deseja realizar-se no encontro com os valores legítimos da existência. Interiorizar-se cada vez mais, veja, não é de uma vez, é cada vez mais, para evitar esse afundamento na psicose, sem perder o contato com o mundo físico e social. Não adianta ir lá para o Nepal, ficar olhando para uma parede em branco. Tem que haver contato com a realidade, você tem que ficar preso no trânsito para lidar com isso, tem que ser o último da fila para lidar com isso, tem que passar raiva para lidar com isso. Senão você está fugindo, né? Não é uma conexão com o interior. Para que eu saiba como o meu interior funciona, eu preciso me ver nas provações da vida. Como eu funciono quando pisam no meu calo. Como eu funciono quando me furtam, quando passam na minha frente, quando eu fico preso no trânsito, quando as coisas não dão certo. Aí eu vou descobrindo quem eu sou por essa análise do fruto. Deve ser a proposta equilibrada de quem deseja realizar-se no encontro com os valores legítimos da existência. O valor legítimo da existência. Por que você está aqui? Quem quer se encontrar nesse sentido,
tem que buscar resposta dentro, pouco a pouco, sem pressa, sem exageros e sem inércia. Continuando, podemos considerar que este tentame leva o experimentador do mundo irreal, o físico, para o real, o transpessoal, gerador e causal de todas as coisas. Podemos considerar que este tentame leva o experimentador do mundo irreal, o físico, para o real, o transpessoal. O que isso significa? O mundo transpessoal é aquele que ultrapassa a pessoa, é aquele que agrega o mundo espiritual, o mundo emocional, o mundo universal, tá? É aquilo que ultrapassa o que você é como pessoa. Porque o que você é como pessoa, para eles, para Joana e Edivaldo, é o mundo irreal, porque é o mundo físico. E o mundo real é o transpessoal. Porque é de lá que nós viemos, e é lá que está a causa de todas as coisas. Como disse Sócrates, esse é o plano das ideias. O plano das ideias é o plano real, e o plano das ideias é o plano transpessoal. Este físico aqui, achar que os meus problemas são o Vitor, é uma ilusão, isso é irreal. Eu sou um espírito que está Vitor, e com a construção do Vitor eu posso transformar o transpessoal, que é o espírito que sou, em algo melhor ou com sofrimentos maiores. Mas isso cabe à minha consciência decidir. E o que eu sou consciente hoje é dessa existência. Os outros processos são inconscientes. Então eu tenho que trabalhar neste campo irreal, entendendo que ele é irreal e que a verdade se oculta, a verdade acontece no mundo transpessoal, aquele que ultrapassa o mundo físico. E para encerrar, eu trouxe aqui uma outra imagem, nota do expositor, tá? Também para vocês que estão acompanhando o áudio, aí sugiro virem ver no YouTube. E se eu fosse o primeiro a voltar e mudar o que fiz? Quem então agora eu seria? Tá aí, ó. Por quê? Tem uma música do Engenheiros do Havaí que diz o seguinte: se eu soubesse antes o que sei agora, erraria tudo exatamente igual. Então esse indivíduo do quadrinho, ele quer voltar para descobrir quem ele seria se ele pudesse fazer escolhas diferentes. E aí ele volta, por isso que ele está sem barba. E lá na frente ele descobre que ele se tornou a mesma coisa que ele era, só que feliz. Por quê? Porque aquilo que está no meu passado não deve me aprisionar, deve me motivar. As escolhas que eu fiz lá atrás não foram escolhas desinteligentes, foram as melhores escolhas que eu podia fazer com os recursos que eu tinha. E ficar me culpando por isso, achando que eu fui um adolescente estúpido, que eu fui um adulto jovem inconsequente, isso é uma forma de se autopunir, isso é uma forma de se autoflagelar. O passado, ele foi construído naquele momento. Aquela garota que você se envolveu e te traiu, você só se envolveu com ela porque naquele momento você pode não se lembrar, mas ela parecia o amor da sua vida. Seu coração batia mais forte, você ficava feliz só de pensar estar perto dela. Quando você aceitou aquele emprego que pagava pouco, você estava morrendo de felicidade só de ter o primeiro emprego, de levar sua carteira para ser assinada. Não dá para ficar se culpando por essas questões. Se nós pudéssemos voltar no tempo, voltaríamos a fazer o que fizemos, porque não faríamos diferente com os recursos que tínhamos. Hoje é que nós conseguimos fazer diferente, mas não dá mais para transformar aquelas situações em culpa e arrependimento, mas perceber onde elas estão se repetindo simbolicamente, metaforicamente, para que eu não continue agindo de forma errada. Ou da mesma forma, não implicando com isso que as minhas decisões de agora sejam sábias. O que o Vitor de 31 anos faz pode parecer mais seguro do que o Vitor de 20 fazia, mas o de 50 vai achar que o de 31 foi inconsequente. Isso é natural. Mas eu não posso me permitir negar o meu passado, aprisionar-me dele através da culpa e do ressentimento, aceitando que as escolhas que eu fiz foram as melhores que eu podia naquele momento. E nisso eu me torno consciente de mim mesmo e capaz de seguir em frente com mais clareza e lucidez. Ok? Mais uma vez, deixo aqui o meu muito obrigado. Na semana que vem continuamos no capítulo 3, Consciência e Vida, mas iremos para o subtópico 3.2, Consciência Responsável, parte 1. Muito obrigado a todos vocês pela presença na Rádio Amigo Espírita, no SoundCloud, no YouTube.
vocês que acompanham aqui no Hangout, o meu muito obrigado para a Rede Amigo Espírita por ceder o espaço, pela confiança no trabalho. Lembrando que quinta-feira agora, dia 27 de agosto, estarei em Governador Valadares, em Minas Gerais, ministrando uma palestra sobre ansiedade, tá? Estão todos convidados. Muito obrigado pela força, muito obrigado pelo prestígio, nos vemos semana que vem.